Amém, queridos? Vamos ter só mais uma palavra de oração. Bendito Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, pela adoração, ó Deus, que Tu nos permitiu exercer aqui nesse lugar. As canções que foram cantadas pela igreja, Senhor, é uma expressão, ó Deus, de nosso amor, de nossa devoção ao Senhor. Tua palavra diz que aqueles que respiram devem Te louvar, Senhor, e o prazer do nosso coração, ó Deus, é estar, ó Pai, com os nossos lábios tomados, ó Deus, dos louvores ao Teu santo nome, aos Teus santos feitos, as Tuas obras maravilhosas. Pai, estamos mais uma vez, ó Deus, diante da Tua palavra, Senhor, e com a responsabilidade de trazer uma reflexão, um estudo, ó Deus, sobre mais um livro de Tua palavra, da Bíblia Sagrada. Agora, Senhor, meditaremos no livro de Apocalipse e Te pedimos, ó Deus, a graça do Senhor para falarmos, ó Deus, as coisas concernentes a este livro, tendo coerência no nosso discurso e clareza para aqueles que nos escutam. Pai, em Cristo Jesus, pedimos o auxílio do Teu Espírito para esta grande empreitada que estamos iniciando nesses dias. Em Cristo Jesus, amém. Irmãos, antes de começarmos efetivamente agora no texto, na exposição, nós vamos fazer isso. Eu preciso fazer aqui dar uma explicação aos irmãos. Eu não sei se os irmãos já ouviram ou se os irmãos que estavam aqui prestaram atenção nas duas últimas mensagens. Quando nós estávamos falando das questões introdutórias, nós falávamos a respeito do imperador romano, que é o imperador Domiciano. No entanto, quando eu estava aqui pregando e falando, eu não sei, é uma coisa que só na eternidade eu vou entender porque que essas coisas acontecem comigo, mas eu estava lendo o nome da pessoa, estava escrito Domiciano, e para mim eu estava falando Domiciano, só que quando eu fui assistir o vídeo, eu vi que eu estava chamando o nome do imperador de Dominiciano. Eu só fui perceber que estava falando errado quando eu fui assistir o vídeo. Então, consertando aqui, certo? O nome do imperador não é Dominiciano, não existe esse imperador, é Domiciano. Certo, irmãos? Amém? Era isso que eu precisava falar. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Então, nós vamos começar fazendo a leitura dos 3 primeiros versos de Apocalipse, tá bom? Eu quero convidar para fazer a leitura do texto, quero chamar aqui o Kelps. Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém, amém. Então, irmãos, revelação de Jesus Cristo, ok? É o título para esse primeiro momento. E aí, existe um conceito teológico que vai definir o desenvolvimento da revelação de Deus, o desenvolvimento da revelação, a revelação redentora, do plano de redenção que Deus estabeleceu para a sua criação.
E esse termozinho teológico que se chama, o nome dele é revelação progressiva. E como o nome já está dizendo, revelação progressiva é algo que começa e vai progredindo, que vai crescendo, que vai sendo mostrado, ampliado, até que seja plenamente e perfeitamente percebido. Então, Jesus Cristo, dentro dessa compreensão pedagógica da revelação de Deus para a criação, Jesus Cristo ele é o ápice desse processo de revelação. Deus iniciou um processo de demonstrar, de mostrar para a sua criação como Ele irá redimir a criação, a sua criação. E aí, desde o início, desde o primeiro ato da queda, que foi o ato em Adão, a partir dali, nós vamos ver isso já já, a partir dali Deus começa a dar indicações de como o Senhor irá, de forma progressiva, apresentar à humanidade a maneira e a forma como Ele irá redimir a criação, ok? E aí, a história da humanidade, né, ela conta esse processo, e a religião, ela mostra, demonstra e identifica esse processo de aprimoramento da revelação, do processo de redimir a humanidade, do processo redentivo, não sei se essa palavra existe, ou do processo redentor de Deus sobre a humanidade. Então Jesus é esse ápice, ele é a clareza ou o ponto mais claro de como Deus mostrou, revelou a redenção da humanidade. Textos como textos de Gálatas, abra aí sua Bíblia. Alguém abra aí, eu pedi para a Nilda abrir em Hebreus capítulo 1, verso 1. E a Ivani já abriu em Gálatas 4:4. Se já está aberto, passa o microfone para a Ivani, para que ela possa ler. Esses textos, eles vão mostrar o ápice da revelação de Deus para a humanidade, no que diz respeito ao plano de redenção. Amém, irmãos? Está dando para entender? Nós estamos falando que Deus estipulou um plano de redenção, e esse plano de redenção se inicia com a queda do homem, e Deus desde o início começa a mostrar como essa redenção se efetivará, e ao longo da história vários processos foram demonstração dessa revelação, até que em Cristo Jesus, essa revelação da redenção se torna plenamente percebida. Então vamos ler o que Paulo fala em Gálatas, capítulo de número 4, verso de número 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Pronto. Vindo à plenitude dos tempos, Deus revelou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei. Ou seja, Deus está dando a indicação de que a redenção haveria de se cumprir através do seu santo Filho, que nasceria sob a lei. Ou seja, o homem transgrediu a palavra de Deus, as leis de Deus, e é sob a lei que este homem vai ser julgado. Então Cristo vem e nasce sob a lei para cumprir o propósito de redenção da humanidade, ok? Hebreus capítulo 1, verso 1. O Filho é superior aos anjos. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Pronto, então Hebreus vai dizer que ao longo da história, Deus foi comunicando a sua vontade, foi comunicando a sua palavra, foi indicando para a humanidade a maneira, a forma, os atos que ele realizaria na redenção da humanidade. Mas agora, neste ponto da história, Deus não está mais falando por meio de profetas, não está mais falando por meio de outros oráculos, mas agora Deus está falando pelo seu próprio Filho Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele é a plenitude. Jesus Cristo é aquele que comunica de forma plena o processo de redenção da criação. Amém, irmãos? Vai guardando essas informações. Nesse sentido, os evangelhos eles registram a vida e as obras daquele
que é a imagem e expressão exata do ser de Deus. João, capítulo de número 14, os versos 8 a 9 manifestam, revelam isso. Quando um dos discípulos diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí Jesus diz assim: ora, eu estou convosco há tanto tempo e vocês não reconhecem, vocês ainda não entenderam. Então, e nos versos, e em Hebreus 1:3, diga aí, você que está com a Bíblia aberta em Hebreus, Nilda, cita para nós aí o texto de Hebreus, capítulo 1, verso 3. O 1, né, que eu li, o 2, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém. Então, nós estamos falando que Deus tem um plano de redenção e que esse plano de redenção foi sendo comunicado ao longo dos anos e que Jesus Cristo é o ápice dessa revelação, é o ponto mais claro dessa revelação da redenção. E que os evangelhos tratam ou lidam, ou manifestam, ou ensinam acerca desse Filho, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é, segundo os textos que nós acabamos de ler, João e Hebreus, é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a imagem exata de quem Deus é. Então, o que nós estamos querendo dizer é que Deus manifestou e revelou que no seu plano de redenção para a humanidade, Ele mesmo, o seu próprio ser, viria sobre a terra para realizar esta redenção. Amém? As cartas doutrinárias, elas ensinam como a igreja deve proceder e viver a nova vida recebida de Deus. Vida que nós recebemos através de sermos adotados, de sermos feitos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Ou seja, a nossa filiação com Deus é através de Jesus Cristo. E Romanos, abra aí, Nilson, Romanos 8,15, passa aí o microfone para eles, a fim que eles possam ler esse texto. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Mas nesse texto aqui, ele vai falar sobre a nossa adoção de filhos por meio da pessoa de Jesus Cristo, certo? Então, acompanha o meu raciocínio. Nós estamos falando de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi o texto central e nós começamos a identificar para os irmãos a respeito de um plano de redenção. O que nós estamos querendo falar é que o texto de Apocalipse, ele é um texto que nos apontará o ápice, ou não é o ápice, mas nos demonstrará, nos revelará como Deus, ao longo da história, realizará de forma concreta e completa a redenção da humanidade, ok? E aí, para isso, ele apresenta seu santo Filho no processo de revelação dessa redenção, chamando-nos a fazer parte de sua família, a fim de que, sendo parte ou participantes da família de Deus, nós possamos ser participantes desta redenção proposta pelo Senhor, que se revela ao longo da história. Amém? Seguindo, desta forma, Apocalipse não é uma nova revelação ou um complemento da revelação, mas sim um desvendar de olhos para a igreja, mostrando como aquele que é a plena revelação de Deus aos homens conduzirá a história até chegar ao fim da redenção. Ou seja, se Deus tem um plano de redenção e Deus está revelando esse plano de redenção ao longo da história, e se Jesus, ele é o ápice dessa revelação, se Jesus completa tudo que a revelação sobre a redenção pode expressar, por que então um livro de revelação, um livro que fale sobre a revelação? E aí, essa é uma pergunta válida. O que nós estamos tratando aqui é que Apocalipse
como nós dissemos aqui, ele não é uma emenda, não é algo que foi feito para complementar a revelação que está perfeita e plena em Cristo. Não, pelo contrário. Apocalipse, ele é um desvendar, ele está mostrando como Deus realizará essa redenção de forma perfeita e plena no curso da história. Ok, irmãos? Então, por que o livro de Apocalipse é importante nós termos ciência dele? Porque ele nos apresenta como a redenção iniciada e realizada em Cristo Jesus findará ou se completará no curso da história com a nossa glorificação, com a nossa salvação, com a nossa retirada, ou com a retirada do mal e do pecado da terra, do mundo e do meio dos filhos de Deus. Está compreendendo, irmãos? Está claro isso? Para frente. A vida da igreja desse mundo, ela é marcada por uma consciência de que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas e o soberano do universo. É o que João 1,3 vai falar. Vai dizer que todas as coisas, elas existem, elas foram feitas, né? Colossenses 1,17 vai estabelecer isso, que nada do que existe aqui existe por si só, mas existe porque Ele assim, pela sua santa palavra, pela sua santa vontade, fez acontecer. Então a igreja, ela tem a ciência de que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele é quem? Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele domina todas as coisas, Ele criou todas as coisas e Ele permeia, né, preservando a sua criação. Esse é o entendimento que a igreja tem. Entretanto, no desenrolar histórico da vida humana, ou seja, a consciência que a igreja tem é que o Senhor, Ele é soberano e domina sobre tudo, inclusive sobre a história, inclusive sobre os poderes. Só que no nosso desenvolver, na nossa caminhada, na nossa vida, na história cotidiana da nossa relação com a sociedade, com o mundo, nós encontramos o quê? Nós encontramos sistemas opressores. Sistemas opressores, inclusive, que se impõem sobre nós, exigindo de nós coisas que são, muitas das vezes, contrárias à consciência de que o Senhor é soberano. Ok? Então, existe na sociedade, no desenvolvimento social, na construção social, uma relação de poder, que é um poder civil, podemos dizer assim, que quer se opor, ou que se levanta, ou que arroga para si autoridades, domínios, que são do Senhor. E muitas vezes, quando estes poderes, esses domínios, essas autoridades, elas arrogam poder para si e autoridade para si, elas impõem essa autoridade oprimindo aqueles que não se ajustam, ou que não reconhecem esse poderio. Porque, como nós dissemos, esse poderio, essa soberania, essa autoridade, ela pertence a Deus. Ok, irmãos? Apocalipse, nesse sentido, é produzido em uma sociedade do primeiro século, onde o poder imperial de Roma exigia lealdade de seus cidadãos em várias áreas da vida, que iam desde a fidelidade a leis civis, ou leis cíveis, leis de sociabilidade, de convivência da sociedade. Então existiam leis ali e o Império Romano exigia que os cidadãos eles obedecessem essas leis, e muitas dessas leis elas feriam perspectivas e conceitos e princípios que os cristãos tinham, porque muitas das leis, inclusive, elas tinham ligações com a relação de culto, com a liturgia. Eram leis que indicavam que o povo deveria adorar o império. Tinha uma sensação de nacionalismo ou de imperialismo sobre aquele povo. Então eles exigiam que o povo reconhecesse a autoridade, o poderio, a soberania do Império Romano. Mas não só do Império Romano, exigia que os cidadãos de Roma também cultuassem as leis de Roma,
cultuasse inclusive o próprio imperador de Roma. Então, a pessoa que estava posta como aquele que dominava, o que era o chefe do império, deveria ser reconhecido pelos cristãos, ou por todos os cidadãos, inclusive os cristãos, como um representante divino. E como representante divino, merecia a glória devida aos deuses. Então, isso era exigido do povo de Roma, naquele período histórico. Irmãos, quando a gente fala sobre isso, parece distante, não é? Mas nós estamos hoje numa sociedade, século 21, não existe isso. Irmãos, há pouco tempo atrás, há poucos anos agora, meses talvez, nós estávamos vivendo uma comoção dentro da nossa sociedade, onde uma grande parte da população, na realidade, nós estávamos vivendo uma espécie de dualismo político-religioso, onde dois representantes políticos do nosso país, eles eram quase que idolatrados, adorados e cultuados, de maneira que não se falava em outra coisa, de maneira que houve inclusive problemas dentro do seio da igreja. Por quê? Porque indivíduos, pessoas e cristãos que de certa forma reconheciam ou inclinavam-se para um determinado político e outros para outro determinado político. Essa divisão, essa tensão acabou causando problemas dentro da igreja. E isso por trás nada mais era do que uma perspectiva do inferno, de tentar mostrar ou de induzir o povo a um nacionalismo, a uma religião civil, a uma identidade de um indivíduo como o salvador da pátria, como aquele que resolverá os problemas da sociedade. Irmão, e isso eu estou falando nos dois segmentos políticos, tanto no segmento de direita como no segmento de esquerda, porque aqueles que são apoiadores desse movimento, desse segmento, identificavam naquele personagem político o salvador. Mas não diferente, aqueles que se inclinavam para a esquerda também olhavam para o representante político da esquerda como aquele que era o salvador dos pobres, aquele que era o que olhava pelos menos favorecidos. E aí ficava essa tensão, mas toda essa tensão nada mais o pano de fundo de tudo isso é a adoração, irmãos, criar um ídolo e colocá-lo no lugar daquele que tem todo o poder, toda a glória, e que é capaz de resolver os nossos problemas. A esperança, nesse sentido que nós estamos colocando aqui, dentro do nosso contexto social, era que as pessoas estavam colocando a confiança de sua segurança e de saírem de uma situação de pobreza, de uma situação de dificuldades, de perseguição, colocando essa esperança em quem? Num segmento político e numa figura política. Isso é idolatria. É quase levando assim, guardado as devidas proporções, aquilo que estava acontecendo no primeiro século, quando um imperador, um império, arrogava para si o poder e a autoridade sobre os seus súditos. E todos aqueles que estavam lá precisavam o quê? Dobrar e curvar-se diante desse império. O propósito primário do livro de Apocalipse dentro dessa perspectiva que nós acabamos de dizer, é fazer um chamado à adoração e ao discipulado. Ora, escute, preste atenção. Se o pano de fundo histórico e social, aonde Apocalipse é produzido, aquela sociedade do primeiro século, era uma estrutura onde existia um império, onde existia leis civis que oprimia os cidadãos daquele lugar, daquele império, a exercer a adoração pelo império, pelas leis do império e pelo próprio imperador. Então Apocalipse vem como uma proposta para rebater esse chamado do império para conduzir os cidadãos à idolatria. Então, Apocalipse está construído na ideia de convidar os cristãos
a reconhecerem o verdadeiro alvo da adoração, do louvor e do culto. Abra aí Apocalipse, capítulo de número 4, verso de número 8. Apocalipse 4, versos 8. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. 5:9. Você vai ler o capítulo 5, verso 9, 12 e 13. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povos e nação. E cantavam em voz alta: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Verso 13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que nele há, que diziam: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder, para todo o sempre. Irmãos, esses são apenas poucos versículos ao longo de todo o texto de Apocalipse que mostra o livro de Apocalipse sendo um convite para o cristão para adorar o verdadeiro Deus, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Então, o livro é construído nessa perspectiva. Já aqui, irmãos, de imediato, nós conseguimos retirar uma aplicação muito apropriada para as nossas vidas. E que aplicação seria essa? Ora, se o livro de Apocalipse é um chamado para a adoração, para o reconhecimento de quem é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, se o livro de Apocalipse está construído para desafiar os cristãos a não ceder, a não entregar o seu louvor, a sua adoração a ídolos, a coisas passageiras e efêmeras desse tempo, a poderes passageiros, a poderes civis, a poderes militares, a poderes sociais, mas entregar a adoração, o louvor e o reconhecimento a Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, este livro, ele deve ser deleitado por nós, ele deve ser lido, ele deve ser compreendido, ele deve ser meditado, porque nas suas páginas me conduzirá a experimentar a verdadeira adoração a Deus. Então, se você quer se tornar um verdadeiro adorador, se você quer adentrar, se aprofundar naquilo que é a genuína devoção e louvor a Deus, você precisa conhecer Apocalipse, porque Apocalipse é o livro que te induz, que te conduz e que te mostra, que te revela, que abre, que descortina diante de você as glórias da eternidade, para que seu coração se encha de ânimo para a adoração e o louvor. Amém? Seguindo. O livro encoraja os crentes a possuir uma postura fiel de adorador. Se tem uma coisa que o livro de Apocalipse tem como princípio, é conduzir os cristãos a serem genuínos adoradores, a serem sacerdotes de Deus neste mundo, ainda que este cristão padeça perseguição, padeça sanções cíveis, ou seja, sanções que que a ordem civil pode impor sobre nós, inclusive sanções e perigos de morte. Mas além ou apesar dessas sanções, o livro convida-nos a ter a hombridade, a coragem de ser
genuínos adoradores e entregar a nossa adoração e a nossa devoção àquele que é único de receber a honra, a glória e o louvor, a saber, Jesus Cristo. Abra aí Apocalipse, capítulo de número 1, verso 9. A Daça abre o capítulo 2, verso 10. Apocalipse 1, 9. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Capítulo 2, 10. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas, se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Amém. Irmãos, presta atenção na força que tem esse texto. Primeiro, João, o escritor, está dizendo: olha, eu estou aqui na ilha de Patmos porque eu fui perseguido pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu tenho sofrido junto com vocês toda a pressão, toda a perseguição que o império tem exercido sobre nós por causa do testemunho da palavra de Deus. E eu aqui estou exilado num local padecendo. Mas ainda assim, eu adoro ao Senhor, eu louvo ao Senhor e eu tenho sido fiel no processo de devoção a Deus. Não é o exílio, não é o padecer, não é o sofrer que tirará, que roubará de mim a adoração e o louvor ao nome do nosso Deus. E aí vem o capítulo 2, o verso 10, com uma palavra do próprio Cristo dizendo: olha, vai acontecer uma perseguição forte. E essa perseguição, ela vai conduzir alguns à prisão, e na prisão alguns serão conduzidos à morte. Mas aí ele diz: ser fiel. A palavra para, mesmo diante da perseguição, da prisão e da possibilidade ou da certeza de morte, o convite é: permanece com a tua hombridade e a coragem de confessar meu nome diante das autoridades civis, diante do poder imperial, diante do poder da opressão dessa sociedade. Permanece fiel. Irmãos, olhar o livro de Apocalipse com essa perspectiva confronta-nos sobre com quanta facilidade nós negociamos a nossa postura de adorador. Com quanta facilidade nós negociamos a fidelidade ao Senhor. Apocalipse, então, é um livro para mim e para você ser desafiado, no tempo em que vivemos hoje, a sermos fiéis, a enfrentarmos a prova, a tribulação, a pressão, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, honrado nas nossas vidas. Permanecer fiel. Esse é o desafio. Provavelmente, no coração da igreja, a percepção de que, apesar do desenrolar histórico parecer caótico e desesperançoso, essa era a cena, era uma cena caótica e sem esperança. Existia um império que dominava, existia uma só... Irmãos, no período das perseguições, bastava alguém fazer uma denúncia que a pessoa era cristã, e essa pessoa perdia todos os seus direitos civis. Então, se alguém na sociedade tivesse interessado nas suas terras, se alguém na sociedade tivesse interessado na sua casa, bastava aquela pessoa denunciar você como cristão. Você perdia todos os direitos civis
Então, o cenário para um cristão dentro de uma cultura dessa era desesperançoso. Não tinha esperança. Deus está, irmãos, seguindo seu plano redentor através da história. E no final ele culminará ou fechará com o julgamento e a condenação de todas as forças ímpias, todas as forças opressoras e malignas desse mundo. Apesar de o contexto histórico diante dos nossos olhos não ser promissor, não ser atraente, não ser convidativo, na realidade ser desesperançoso, a verdade é que por trás da história, ou no curso da história, mesmo diante de toda a pressão e de toda a perversidade que se desenrola na história, Deus está levando a curso o seu plano de redenção. E esse plano de redenção, ele irá se desenvolver nos processos históricos até o último fim, até o último momento, no fim, quando o Senhor julgará todos os poderes ímpios, perversos, e recompensará seus servos, aqueles que foram fiéis até a morte. Agora, como era que se dava esse encorajamento? Porque o livro de Apocalipse, como eu disse, é um encorajamento, sim ou não? É um encorajamento. Esse encorajamento se dava através das promessas de recompensas. Recompensas que seriam experimentadas na eternidade, recompensas vindouras. Apocalipse 2:7, abra aí, leia aí para mim, por favor, Brenda. Apocalipse 2, verso 7, verso 10, 17 e 26. O 7. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. 7. Esse é o 7. Aliás, perdão. 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com o novo nome dela, escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Então você está vendo que o livro de Apocalipse, ele vai encorajar os crentes a serem fiéis, mesmo diante da pressão e, com certeza, da morte iminente, mas mesmo diante da morte, mesmo diante da pressão, permanecerem firmes em não negociar sua postura de adorador, reconhecendo que o único merecedor e digno da nossa devoção, da nossa adoração, da nossa obediência plena é o Senhor Jesus Cristo. Então ele desafia essas pessoas, mesmo diante da possibilidade da morte, da possibilidade de sofrer danos físicos, danos materiais, ele desafia isso, encorajando as pessoas com a recompensa vindoura. Todos esses textos diz que existe uma recompensa para aquele que se manter fiel. Então a recompensa era para desfrutar na eternidade, numa vinda, num tempo futuro, e de desfrutar já, em meio às perseguições e tormentos, a felicidade e as bênçãos de Deus. Irmãos, escute, a promessa que o Senhor dá é uma promessa para o futuro, para que você experimente, seja fiel aqui, mesmo diante da morte, mesmo diante da perda, mesmo diante dos prejuízos financeiros, mesmo diante de toda a dor, seja fiel aqui, porque no tempo vindouro você será recompensado. Mas ele também promete para o agora, ou seja, aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que permanecerem dignos de serem genuínos adoradores, estes experimentarão, mesmo diante da dor, do sofrimento e da possibilidade da morte, felicidade. Irmãos, são 7 bênçãos em todo o livro de Apocalipse, dedicado para aqueles que são fiéis. Veja aí, Apocalipse capítulo 1, verso 3.
Pronto, ó, bem-aventurado, ou seja, feliz. Feliz é aquele que lê e que ouve as palavras dessa profecia, ou seja, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à morte iminente, se você lê as palavras dessa profecia, se você ouve as palavras dessa profecia, se você observa as palavras dessa profecia, mesmo diante de toda essa pressão, você é feliz, você experimenta uma paz, uma felicidade. Irmãos, isso aqui, para o homem natural, é loucura. Não dá para entender. Existem relatos, esse aqui é só um dos textos, mas tem outros. Apocalipse 14, verso 3, quem pode ler aí, 14, verso 13? Então ouvi uma voz do céu, dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem ao Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Olha só, irmão, ele está dizendo que feliz, bem-aventurado são os que morrem, ou os que já são mortos nesse período. Irmão, isso é loucura. Como é que a pessoa vai ser feliz em um estágio, em um processo de morte? É loucura para esse mundo, para aqueles que perecem, como diz Paulo, mas é a sabedoria de Deus para aqueles que têm vida. Há relatos, escuta isso aqui, irmão, há relatos de martírios nos séculos passados, nos grandes períodos de perseguição. Há relatos de pessoas que eram queimadas vivas, e essas pessoas eram queimadas vivas glorificando o nome do Senhor, exaltando e cantando canções de louvor ao Senhor. Dá para entender isso, irmão? Irmão, há relatos de, se eu não me engano, é Policarpo. Policarpo, ele é preso e ele vai ser conduzido à fogueira. E aí organizam um moitim para libertar Policarpo. E aí parece que a informação chega para ele que ele vai ser liberto, que vai ser feito um moitim para ele. E ele simplesmente diz assim, ó: não, por favor, parafrase, não, por favor, não me tire esse privilégio, não, vou ver meu Senhor. Não, por favor, me deixe, entendeu? Eu quero é o Senhor. Irmão, isso é loucura. Há relatos de Policarpo, o seu executor chega e diz para ele, no ato da morte, diz assim: negue Jesus. Se você só negar Ele agora, você só dizer, eu renego a Cristo, eu renego Jesus, você vai ficar bem. Aí ele olha e diz assim: meu amigo, há 80 anos eu sirvo ao Senhor e Ele nunca me fez um mal, por que eu negaria-o agora? Isso é loucura, irmão, para o mundo, mas para aquele que foi convocado por Cristo, para aquele que leu as palavras dessa profecia, que ouviu as palavras dessa profecia e guardou as palavras dessa profecia no coração, este encontrou uma felicidade e uma paz que excede a compreensão e a percepção e a ideia que esse mundo tem do que é paz e do que é felicidade. Nós vamos encerrar aqui. O próximo passo é literalmente abordarmos os 3 capítulos, os 3 versos do texto. Amém? O que você aprendeu hoje aqui? O que você aprendeu hoje aqui? Primeiro, você aprendeu que o livro de Apocalipse, ele é um chamado à adoração. Ele é um chamado, ele é um convite a nos tornarmos homens e mulheres que são verdadeiramente adoradores do Senhor. Não adoradores apenas de cantar canções, mas adoradores no sentido de terem hombridade e fidelidade ao Senhor, mesmo diante das pressões, mesmo diante, inclusive, do perigo de morte. Segunda coisa que você aprendeu aqui é que
a leitura que ler, ouvir e guardar as palavras dessa profecia produzirá no seu coração uma alegria, produzirá no seu coração uma esperança, produzirá no seu coração uma felicidade, uma paz que o mundo não entende, não compreenda. É literalmente você começar a desfrutar, é literalmente você começar a vivenciar na prática aquilo que Jesus disse: eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo a dá. Irmãos, no entendimento, na busca e na prática disso aqui, que a nossa ansiedade se vai. É com a busca por isso daqui que as nossas crises, elas se vão. É com a meditação, com a devoção e com a entrega disso aqui que nós vamos começar a desfrutar da vida abundante que o Senhor tem nos prometido. Irmãos, eu falo disso não como alguém que já conquistou isso. Eu falo disso como alguém que tem começado a entender isso. Está dando para perceber a diferença? Eu não estou aqui falando que eu já possuo essas coisas que eu estou apresentando para os irmãos e que o texto de Apocalipse diz. Mas no estudo de Apocalipse, na leitura de Apocalipse, e diga-se de passagem, eu sei que tem alguns irmãos aqui que têm uma dificuldade com o livro de Apocalipse. Algumas pessoas já me enviaram mensagem declarando as suas dificuldades com o livro, que é normal, mas eu também possuía dificuldades com o livro, até um certo distanciamento do livro. Para você ter ideia, irmãos, isso aqui é confissão de pecado, viu? Para você ter ideia, o livro de Apocalipse, se fosse arrancado do cânon da minha Bíblia, eu não ia sentir falta. Porque a leitura do livro de Apocalipse, eu só faço a leitura do Apocalipse quando é aquela leitura que você faz anual. Você tem que ler, você lê todos os livros, mas não é um livro. Na realidade, em toda a minha caminhada cristã, eu nunca parei para meditar em uma só passagem do livro de Apocalipse. Mas nos últimos dias, lendo o Apocalipse, meditando em Apocalipse, aprendendo de Apocalipse, meus irmãos, eu tenho descoberto um chamado do Senhor para a devoção, para a oração, para a fidelidade e para descobrir e experimentar essa paz que excede todo o entendimento. Descobrir e experimentar essa felicidade que excede as compreensões que nós possuímos nesse mundo. Amém, irmãos? Meu convite: vem com a gente, vem comigo nessa empreitada para estudar, conhecer, compreender Apocalipse. Apocalipse é um livro para ser lido na igreja, é um livro para ser lido em voz alta no culto litúrgico da igreja, para promover esperança, fé e hombridade cristã. Amém? Fiquemos de pé. Senhor, obrigado por Tua palavra, Senhor, e pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui, Senhor, falar da Tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos auxilie no curso da história, Senhor, de nossas vidas, no desenvolvimento de nossa caminhada nesse chão, Senhor, experimentarmos as bênçãos que o Senhor deixou descritas, ó Pai, reveladas pela pena de João, o escritor de Apocalipse. Em Cristo Jesus te pedimos isso. Amém.